Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias que são muito importantes para vocês compreenderem como que vai ser a bolsa de valores, especialmente nesse final de ano onde há bastante volatilidade e especialmente quais as previsões para 2023 e o que grandes gestores estão pensando sobre a bolsa brasileira. Então, para você acompanhar tudo isso, fique comigo depois da vinheta. Então, vamos para o vídeo. E para começar, vou trazer aqui para vocês uma notícia que já é de conhecimento de todos, que o Haddad ele vai ser o novo ministro da Economia, o novo ministro aqui da Fazenda, e aqui nós temos uma regra, ou pelo menos uma ideia do que vai ser a gestão dele dentro do Ministério da Fazenda. Ele pretende priorizar a regra fiscal e tributária. Só que aí o que isso quer dizer? Que, na verdade, ele se contrapõe, ou seja, ele está querendo contradizer o que todo mundo está esperando dele, que ele vai ser um ministro gastador. Por quê? Ele diz que ele tem um selo de boa gestão das agências de risco quando foi prefeito de São Paulo. Ou seja, ele está tentando dizer que em relação à gestão aqui na Prefeitura de São Paulo foi bastante interessante, foi bastante eficiente e ele diz que isso seria um certo selo, uma certa comprovação de que ele teria capacidade para gerir os riscos fiscais e tributários que estão ali à iminência de acontecer. Tanto é que nós temos bastante gastos públicos que estão sendo basicamente cortados agora. Se eu não me engano, vai ser a última parcela daquele auxílio caminhoneiro, para os taxistas também vai ter a última parcela desse auxílio e alguns outros programas, bastante importantes para a população mais carente, eles permanecerão, só que a gente não sabe ainda se esse valor ele vai aumentar ou não. A perspectiva é de que esse valor aumente, só que para isso nós temos que ter uma fonte de custeio e aí isso o ministro da Fazenda tem que estar bastante esperto, ele tem que estar bastante ligado nisso. Por quê? Porque se nós tivermos um valor saindo muito maior do que aquele que estamos recebendo, nós vamos ter um déficit fiscal e aí isso gera inúmeros problemas, especialmente para a Bolsa de Valores, que acaba refletindo sim nas suas cotações e nos lucros da empresa bastante desse tipo de situação. Só que seguindo aqui um pouco na entrevista, eu achei bastante importante aqui nós notarmos o que ele disse. Ele disse que é importante nós termos uma agenda para 2023, uma agenda forte, baseado que na recuperação de acordos internacionais que estão parados, sobretudo ali na União Europeia. Esse novo arcabouço fiscal e a questão da reforma tributária são um grande movimento que ali dentro do PT eles pretendem fazer, e aí isso foi, claro, uma entrevista rápida ali que deu. Seguindo aqui, mais uma vez, na entrevista, eles colocam aqui que eles têm uma preocupação gigante com esse perfil gastador. E aí, ele rebateu, ou seja, o Haddad ficou um pouco encismado assim com isso, dizendo, olha, eu não sou gastador, porque ele foi o primeiro prefeito a conquistar um grau de investimento no país e se não for olhar para a trajetória da pessoa, isso vai cair em fake news. Aqui a gente já entra uma questão exclusivamente política a respeito de fake news, aquilo que é verdade, aquilo que não é, mas por uma questão política isso não interessa tanto para o nosso vídeo, interessa mais nós sabermos qual é a pauta principal que ele está querendo defender e como eu disse, ele está muito preocupado com as questões fiscais e com a reforma tributária. Isso significa, de uma certa maneira, que a tributação dos dividendos pode sim acontecer em 2023. Só que nós devemos lembrar, e isso já foi dito por inúmeras pessoas, que a trajetória de muitos investidores de longo prazo, que iniciaram na bolsa há muitos anos atrás, era uma trajetória de dividendos já taxados. Eu não me recordo exatamente a alíquota, mas se eu não me engano era bem parecida ali com os 15% que se pretende passar agora nessa reforma para começar a viger talvez ali no começo de 2023, só que isso, claro, é um assunto ainda bastante polêmico e tem muitas pessoas de alto calibre ali dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que com certeza estão em diálogo com algumas pessoas bastante importantes também para que passe ou não uma reforma, pode ser uma alíquota maior, pode ser uma alíquota menor, a depender também da forma que for tributado o dividendo, pode ser que de alguma maneira as empresas elas acabem recolhendo menos imposto de renda, a depender de como for articulada essa tributação. No entanto, existe uma regra dentro da economia que se chama curva de Laffer, que basicamente ela significa o quê? Que você pode aumentar a arrecadação e, consequentemente, aumentar os impostos. Só que existe um determinado momento nessa curva de Laffer que não importa o quanto você aumente os tributos, você começa a perder a arrecadação. Por quê? Porque se você aumenta muito os tributos, as pessoas elas ficam extremamente enforcadas com isso. E se você aumenta muito a tributação, as pessoas não conseguem pagar. E aumentando desta maneira,
por mais que você tenha um imposto muito alto, as pessoas não conseguindo pagar, a sua arrecadação ela começa a cair. Esse estudo ele é bastante antigo e ele é muito importante para a gente entender que, claro, quem for fazer essa reforma tributária tem que ter essa noção, especialmente porque se nós aumentarmos a arrecadação, mas tivermos uma carga tributária extremamente alta, em algum momento essa conta ela não vai fechar. As empresas não vão conseguir pagar e muitas pessoas vão ficar extremamente endividadas por isso. Então, não é esse o estilo que o PT ele tende a conduzir o país, seja ali como presidente ou seja por detrás ali da economia, eles sempre tiveram uma política muito voltada para o social. Então, a forma de fazer essa política, a meu ver, pelo menos de todos esses tempos, foi muito tirar dinheiro ali das pessoas mais ricas ou subsidiar certos benefícios para as pessoas de mais baixa renda. Independentemente de você gostar ou não desse cenário político, é importante você saber que essa é a pauta principal do Haddad para todo ali o tempo que ele ficar à frente do Ministério da Fazenda. E aí, com tudo isso, nós temos um Ibovespa que, por mais que ele tenha fechado a sexta-feira em alta, na semana ele cai quase 4%. E claro, quando a Bolsa Brasileira cai, o dólar consequentemente sobe. Por quê? Porque os investidores internacionais, ou até alguns investidores domésticos, eles pegam o dinheiro deles e levam para uma economia mais saudável, que normalmente é americana. E aí, se nós pegarmos aqui o que aconteceu, especialmente nessa semana, nós temos que o IPCA de novembro, que houve ali, claro, um aumento, como a gente já estava prevendo, o IPCA, a nossa inflação, ela não seria negativa por muito tempo. Nós tivemos ali 2, 3 meses de deflação, o que é um cenário extremamente atípico para a economia brasileira. E aí, se nós pegarmos aqui, a notícia, ela diz que o Ibovespa fechou em alta de 0,25%, aqui na casa dos 107 mil pontos, só que basicamente fala que o dólar subiu aqui 0,5% negociado a R$ 5,24. E aí o acumulado da semana do indicador fechou em queda, novamente aqui dos 3,94%. Se seguirmos aqui um pouco, nós temos mais uma vez toda aquela questão dos ministros do governo Lula, especialmente mais uma vez aqui o Fernando Haddad sendo citado, porque é um dos assuntos mais importantes aqui para nós. E aí, seguindo aqui um pouquinho nessa entrevista, ele fala muito de novo aqui sobre o que ele acredita para esse ano de 2023. Aqui na entrevista eles dizem que acredito que essa nomeação tem um viés muito mais político do que técnico para tocar o ministério. A única explicação que vejo para essa nomeação é o Lula ter caminho livre para opinar sobre as decisões do Ministério da Fazenda. Claro, nós já sabíamos que o Fernando Haddad ele seria, de uma certa maneira, uma massa de manobra dentro do ministério. Por quê? Porque ele está extremamente vinculado com o governo do PT, especialmente ali com o Lula, e o Lula, querendo você ou não, ele é um político de carreira e ele tem uma articulação muito boa com essa questão de ministérios e especialmente com o Congresso Nacional. Então, se nós pegarmos todo o histórico, novamente, independentemente de você ter gostado ou não do resultado da eleição, nós temos aqui um caráter extremamente político, onde nós vamos ter à frente o Fernando Haddad. No entanto, nós sabemos que quem vai realmente estar conduzindo tudo isso vão ser outros auxiliares ali do ministro da Fazenda e também o Lula. Eu, particularmente, acredito ali em alguns nomes, mas eu prefiro esperar um pouco para ver quais nomes vão vir. Já disseram do Meirelles, mas pode ser que ele não venha. Enfim, existe ainda uma certa penumbra em cima disso, então eu prefiro trazer essa notícia quando ela efetivamente se concretizar. Mas, independente disso, é importante você saber que o Haddad ele vai ser uma massa de manobra ali dentro. Então, mais uma vez, aqui nós temos uma outra notícia bastante interessante, que a Bolsa ela recuou mais de 1% com o cenário político no radar. Mais uma vez o dólar fechando aqui num valor bastante alto, e aí ele coloca aqui o que anda acontecendo, e mais uma vez eles trazem aqui os anúncios dos ministros, a PEC da transição, o encontro do Paulo Guedes com Haddad, que foi um assunto bastante delicado. Nós temos Copom, as PECs, várias coisas que estão movimentando o cenário da Bolsa de Valores e que são importantes para você saber. Só que aí você deve estar se perguntando, tá bom, e para 2023? O que essas notícias de hoje, de dezembro, vão influenciar nos meus investimentos para tanto? E aí, aqui nós temos uma notícia muito triste, que os investimentos em bolsa, eles não devem ser o foco para 2023, avaliam alguns gestores. Por quê? Porque, mais uma vez, muitas pessoas vão olhar para a Bolsa de Valores nesses últimos tempos e vão perceber que nesse último ano ela teve um
valor bastante baixo em relação aos rendimentos, em relação ao retorno para o seu capital, especialmente se você investiu em algumas empresas mais arriscadas. Então, se nós temos um cenário de bolsa muito conturbado e nós temos uma renda básica ali de Selic pagando pelo menos 2 dígitos ao ano, muitas pessoas realmente não vão para a Bolsa de Valores. É uma pena, por quê? Porque quando os juros eles estão muito altos, os ativos em bolsa eles estão muito baratos. E provavelmente essa taxa de juros ela vai cair, talvez ali no ano de 2024, alguma coisa para frente, pelo menos é o que o Copom ali já tem anunciado. Então nós vamos ficar um ano novamente acumulando diversos ativos, boas empresas, para que apenas em 2024, com o início da queda de juros, nós tenhamos então o retorno no valor dessa cotação. Então, se você entende de investimentos, ou pelo menos tem uma noção de que é muito melhor você comprar agora na baixa ativos que estão dando ótimos resultados, em face de um momento que vai estar com tudo muito alto, muito esticado e você vai entrar nesse momento. E a Bolsa de Valores é sempre um risco para você entrar e para você sair. Por quê? Você pode entrar no momento de extrema euforia da Bolsa, onde, por exemplo, o Banco do Brasil já chegou a ser cotado a mais de R$ 50. E ele chegou a ser cotado, assim, num período relativamente recente, a R$ 30. Imagina você perder tanto valor em um único ativo que é considerado um dos melhores bancos que nós temos, pelo menos hoje em dia é considerado dessa maneira. Então é muito importante você ter noção em que momento da bolsa você entra. Então se você conseguir entrar agora, num momento onde os investimentos estão assim sendo não recomendados, é interessante para você saber exatamente que você vai construir um patrimônio. É muito provável que no ano de 2023 a bolsa ela tenda a cair, talvez, na minha perspectiva, ela vai ficar abaixo dos 100 mil pontos por alguns meses, para que então, quando nós tivermos um início da queda de juros, ou pelo menos um anúncio dessa queda, nós vamos ter ativos decolando de uma forma inigualável. Por quê? Porque se nós pegarmos, por exemplo, o preço sobre lucro da bolsa desse período todo, nós estamos em um dos períodos mais baixos de toda a história da nossa bolsa. Então, se nós considerarmos que as empresas estão lucrando muito, mas o preço delas em bolsa é extremamente baixo, poxa, é quase como se você estivesse comprando uma nota de 100 por R$ 80. É uma ideia um pouco difícil de você compreender, mas se a empresa ela está lucrando mais do que ela lucrou em todos os outros anos, e ela está com um preço mais baixo do que todos os outros anos, por que eu não vou comprar? É importante que você entenda essa dinâmica da bolsa para que você consiga fazer uma boa alocação de capital e para que no futuro, se você quiser vender os seus ativos, você saia deles com lucro, sem contar os dividendos que eles vão pagar para você investidor, para você investidora por todo esse período. Só que, seguindo um pouquinho mais aqui, o que os gestores eles estão falando? Que em meio a esse cenário de juros elevado e mais uma vez o risco fiscal, a expectativa de crescimento ela é baixa. Então, a Bolsa de Valores em 2023 deixa de ser atrativa para os investidores. E aí é que eles colocam uma visão macro de 2022, promovida aqui pelo Itaú, mas enfim, o importante é pegar exatamente aqui a fala deles. Eles dizem que o cavalo principal é a venda da bolsa. Nunca é fácil vender bolsa, tem empresas extraordinárias que crescem, se reinventam ao longo do tempo, então é um mercado muito desafiador, pois o Sharp de venda de bolsa é muito diferente do Sharp tomado nos juros, ou seja, o risco que você está tomando em bolsa é muito maior do que o risco em relação ao retorno que você tem de uma taxa de juros já fixada. Só que algumas pessoas elas não conseguem compreender que a taxa de juros ela vai ter, por mais que você prefixe o título, você marque aquele determinado indexador, você marque uma taxa específica, só que isso vai durar, por exemplo, um Tesouro Selic pré-fixado 2025. Poxa, você tem... estamos terminando aqui 2022, você vai ter mais 2 anos com uma taxa dessa. Imagina se você comprar uma empresa hoje que está pagando talvez ali os seus 7, 8% de yield ao ano, só que os lucros dessa empresa tendem a crescer, tem projetos interessantes e você consegue não fixar uma taxa, mas você consegue fixar um preço lá embaixo de uma empresa que está lucrando muito. Então você vai ter, em relação ao preço de compra que você tem, talvez daqui 3, 4 anos, um yield extremamente superior. Então, só para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, o Barsi, claro, é um dos investidores mais conhecidos, então é por isso que eu trago bastante da história dele. Ele já chegou a comprar, por exemplo, o Banco do Brasil a centavos. E só nesse ano, ela já pagou quase R$ 4 de dividendos. Se nós pegarmos, então, em relação ao que o Barsi tem de yield on cost, se fôssemos considerar apenas aquele preço, ele teria
assim, um yield estratosférico. É coisa assim de você pensar de 10 vezes o que ele pagou, ou seja, ele pagou 30 centavos e está recebendo 3, 4 reais em cima de uma única ação. Ou seja, é algo, claro, um investidor de extremo longo prazo. No entanto, você com uma visão um pouco mais de curto prazo, imaginar talvez 3, 4 anos, você comprando hoje a 7, 8% de yield, talvez no futuro, com relação ao preço que você pagou, aquilo esteja te retornando 10, 12, 15%, e aí nós vamos ter uma inversão da taxa de juros que comece talvez a pagar 6, 7%, e você vai ter fixado lá atrás. E aí, se você quiser sair dessa empresa, ainda você vai sair com um extremo lucro. Por quê? Porque essa empresa vai ter aumentado suas cotações, porque empresas boas nunca ficam por um tempo longo sem que outras pessoas enxerguem aquele papel e acabem aumentando o preço dele. Porque se todo mundo quer participar de empresas boas, aquele papel acaba ficando mais caro. Se pegarmos, por exemplo, Taesa, já chegou a ser cotada a menos de R$ 30 e ficou por quantos meses acima dos 40? Então, é para que você tenha uma noção que a relação de juros, a relação da perspectiva da empresa, ela é muito importante para que você veja o seu investimento por um longo prazo e não fique focado no curto prazo de renda fixa. Não estou falando que é para você não ter renda fixa, porque, claro, a depender do seu tipo de caráter de investidor, da sua persona como investidor, é muito interessante você ter uma renda fixa. Mas, para aquele perfil que já é mais arrojado, eu acredito sinceramente que a Bolsa de Valores está entregando ótimos ativos, tanto em ativos internacionais, ativos domésticos e fundos imobiliários. São todos ativos bastante importantes para que você tenha na sua carteira, claro, considerando a sua estratégia de investidor. E é isso. Eu gostaria de agradecer muito para vocês que acompanharam até aqui. Fico muito contente porque eu estou recebendo diversas mensagens aqui de vocês pelos comentários. Algumas pessoas conversam comigo no Instagram. E um dos marcos mais interessantes que eu estou conseguindo chegar é aos meus 600 inscritos. Eu estou assim, abismado com o tanto de carinho e quanto de retorno que eu estou recebendo de vocês. Então eu quero agradecer muito. Esse canal aqui ele é feito para vocês. Ele é feito para que a gente converse sobre investimentos de uma forma extremamente clara, de uma forma extremamente aberta. E claro, se você discorda de mim, não tem problema nenhum. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Eu quero que você traga uma outra perspectiva de tudo que eu ando falando aqui para vocês, para que a gente possa debater e evoluir como investidor. Porque afinal de contas, como eu sempre digo, não importa o seu argumento, importam resultados. Se você me mostrar de alguma maneira que uma certa visão tem um resultado melhor, eu não tenho problema nenhum em mudar a minha posição, em mudar a minha opinião, porque o que importa na Bolsa de Valores é que tenhamos uma forma interessante de ganhar dinheiro, uma forma interessante de alcançar a liberdade financeira. E é isso que eu quero e é isso que eu busco trazer aqui no canal para que vocês alcancem essa liberdade junto comigo. Então, faça o favor aqui de se inscrever no canal. Muito obrigado. Então, por hoje é isso e tchau!